Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Aleluias. Mas, irmãos, hoje nós vamos dar sequência a um estudo com o tema A Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Nós tivemos a primeira aula nesse tema em primeira aula 8/6 e a segunda aula hoje 22 do 6, né, de 2022. Na quarta-feira passada, quem ministrou foi o pastor Rejânio, né, a certeza da salvação, uma palavra maravilhosa, e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Hebreus 4, 11 a 13, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em sua santa presença nesse momento, para te pedir, ó Deus, a sabedoria do Espírito do Senhor, para que nós possamos ministrar a tua santa palavra, Senhor, e também, meu Deus, entender, discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos dá ouvidos para ouvir, nos dá sabedoria para entender. Me dá, meu Deus, também a sabedoria do teu Espírito para ministrar a tua santa palavra. Nos ensina, meu amado Deus, através desse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Esse é um tema muito amplo, né? Nós já tratamos aqui de alguns tópicos, de alguns pontos referente a esse tema, tá certo? Eu vou fazer aqui uma rápida passagem nos assuntos que nós falamos, tá certo? Só para nós entrarmos na continuação, tá certo? Então, nós, por esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos chama a atenção quando diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E aqui também nós falamos na aula passada sobre a figura da espada, né? Que ela é comparada a uma espada de dois fios, e o poder que tem comparado a uma espada bem afiada de dois fios, de penetrar num corpo. Assim é a palavra do Senhor. Durante esse estudo, nós estaremos abordando algumas palavras muito importantes que têm uma aplicação imediata às nossas vidas, à vida dos seres humanos, né? Primeiro, que a palavra de Deus é viva, né? É o próprio Deus expresso na palavra. Porém, essa palavra ela só se torna viva na vida dos homens, no sentido de operar o que ela quer, através da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem a fé, essa palavra ela é um livro comum. Os homens leem, tiram suas conclusões, concordam ou não concordam, mas aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem a fé que vem de Deus, essa palavra tem um outro sentido, um outro significado, e de fato ela cumpre com o desejo dela, da palavra, o desejo de Deus. Bom, então a palavra de Deus é viva. Então essa é uma das palavras que está discorrendo em todo o tema. Uma outra palavra que nos chama a atenção é a questão dos conselhos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, procurando conhecer o próprio Deus na sua palavra expressa, nós vamos ver os conselhos de Deus, né? E a partir do momento que uma pessoa passa a se aconselhar com Deus, os conselhos do mundo automaticamente vão se desfazendo, vão se destruindo. E é aí que começa de fato
a transformação pelo novo entendimento, que é exatamente o conhecimento de Deus, do Senhor Deus nas Escrituras, nosso Senhor. E também uma palavra que está presente nesse tema é a humildade. Das obras de Satanás é o engrandecimento humano, a glória humana, a ostentação humana, o orgulho humano, enquanto que a palavra de Deus, ela nos quebra, né? Ela tira de nós tudo que é grandeza e orgulho. Passamos a ter uma compreensão da vida, da existência, das coisas terrenas, bem diferente daqueles que não conhecem a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo, nem tem esta fé maravilhosa. Então, um dos grandes resultados da palavra de Deus na vida do ser humano, que torna a vida mais simples, mais fácil de viver, é a humildade. Uma pessoa humilde, ela pode ter todo o ouro da terra, toda a prata, pode ter tudo nesta vida, mas ela vive para a glória de Deus. Ela não se deixa ser enganada por as coisas desta vida, né? Muito bem. E aí, o conselho de Deus, a humildade, são palavras muito presentes nesse estudo, tá? E uma observação que também nós fizemos aqui foi: quem medita nas Escrituras não se deixa se influenciar pelos conselhos do mundo, mas ama os conselhos divinos que o fazem humilde. Então, foi um ponto aqui bem trabalhado na aula anterior, a questão da influência. Todos os seres humanos são influenciados para alguma coisa, por alguém, por alguma circunstância, mas aqueles que têm a palavra de Deus, têm o Espírito Santo e têm a fé, a influência que predomina na vida dele, ou que domina ele, ou que leva ele, é Deus, é a de Deus, e não a do mundo. E nós lemos aqui no livro de Salmos, de 1 a 3, que fala do homem bem-aventurado, né, que é aquele homem que escolhe o conselho de Deus, e não o do mundo, sem o temor de Deus. É o homem que escolhe meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e nesta lei, na palavra, no conselho de Deus, ele tem prazer. Não é uma coisa obrigada, imposta pela religião, como alguns desinformados dizem que a religião impõe às pessoas. Religião não impõe nada. Bom, olhando do ponto puramente religioso, sim, tem seus dogmas, tem suas crenças, né? E muitas das vezes impõe, sim. Mas Deus não impõe nada a ninguém. Inclusive o Senhor Jesus disse: quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele disse: quem crê, ou seja, não é para obrigar ninguém a crer. Então Deus não obriga ninguém a nada. Deus deu aos homens o livre-arbítrio. Mas aqui na palavra que nós lemos no texto inicial de Hebreus 4, 11 a 13, no finalzinho, no versículo 13 diz: e não há criatura, que são seres humanos, alguma, encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem? De Deus, com quem temos de tratar. Deus deu aos homens a liberdade. Agora, um dia sim, todos os seres humanos vão comparecer diante de Deus. Está lá escrito. O homem crendo ou não, isso vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, e cada um dará conta de suas obras. Né? Então, a missão nossa da igreja é ensinar. Mas voltando aqui ao Salmo 1, lá diz que os bem-aventurados, bem-aventurado significa felizes de verdade, são aqueles que fazem a opção por Deus, pela palavra dele, a Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, pela fé que vem de Deus. Nós falamos também, irmãos, que a Bíblia, a origem dela é divina, ou seja, ela vem de Deus, a Bíblia veio de Deus, mas há sempre um debate, ou uma questão que diz que quem foi que escreveu a Bíblia? Foram os homens.
né? Mas a própria palavra de Deus diz que a Bíblia foi escrita assim por homens, mas homens santos, tementes a Deus, e que estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é ser inspirado? O Espírito Santo falou com eles, e eles escreveram ou falaram, e alguém escreveu, que alguns não escreviam, falava e outro escrevia, mas escrevia exatamente aquilo que Deus havia falado. Quando nós estudamos a história da igreja e a origem da palavra de Deus, tem um fato muito importante que eu não me esqueço, que é a declaração de um judeu dizendo a um escriba, um judeu dizendo a um escriba, que estava fazendo as cópias dos originais, e ele disse assim: tenha todo cuidado, porque se você omitir uma letra ou acrescentar uma letra, você pode mudar o curso da humanidade, né? Imagina uma letra ou uma letra acrescentada ou diminuída, né? Porque nos originais uma letra, né, é bem diferente da nossa língua, né? Então, a grande responsabilidade que os homens que temiam a Deus tinham com a escrita, porque a escrita, para os judeus principalmente, era a palavra de Deus, o próprio Deus que falou. Então, a valorização da Bíblia e da palavra de Deus, irmãos, ela é indispensável para a vida de um cristão, para o caráter e para o futuro dele também. Então nós devemos sim valorizar as Escrituras. Em 2 Timóteo, vou ler, só repetindo o que nós já lemos na aula anterior, mas eu vou ler, que é muito bom. 2 Timóteo 3, 11 e 17. 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando diz toda boa obra, irmãos, é servir a Deus, vida separada para o Senhor, vida no Senhor, serviço para Deus, tudo que diz respeito à nossa vida como ser humano, como ser espiritual em relação a Deus. O apóstolo Paulo, que era também foi um homem que zelava pela lei do Senhor, né? Ele agora no Evangelho, ele faz uma declaração, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, lá no finalzinho, ele diz assim, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quem conhece as Escrituras, a Bíblia Sagrada, irmãos, tem o Espírito Santo e tem a fé que vem de Deus, ele não consegue relaxar em relação à vontade do Senhor, pelas Escrituras principalmente, né? Muito bem, então aqui 2 Timóteo 3,16 diz claramente que a Escritura, ela é inspirada por Deus, e que ela é muito útil e continua sendo muito útil. Por isso, a mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender. Em Romanos 12, no versículo 2, irmãos, diz, compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e 2. Somente as Escrituras, irmãos, é que nos dá uma segurança de que nós estamos no caminho certo. Por isso que o Senhor Jesus disse, aos que creram nele, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, e a palavra que Jesus estava dizendo, era exatamente a doutrina que ele disse aos apóstolos, né? Ide por todo mundo, né? E pregai, e depois ele disse, ide e ensinai todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Então, nós vemos aí, a preocupação de nosso Senhor Jesus com as Escrituras, com o escrito, com aquilo que está registrado, porque é seguro, irmãos. Certa vez um chefe meu de contabilidade que eu trabalhava, eu esqueci de anotar umas coisas, aí ele me repreendeu e disse assim, eu fui falar e tal, ele, olha, eu não quero saber não, tá? Eu quero saber o que está escrito.
Ele disse, a gente só lê o que está escrito. Conversa, qualquer um fala, o vento leva, mas o que está escrito é uma segurança muito grande. E nós temos esse tesouro, que um hino diz, né? Que a Bíblia é um tesouro de Deus para nós. Então vamos nos agarrar a ela, vamos nos segurar a ela, não vamos deixar que ventos e ventos passem por nós e nos tire a essência de Deus nas Escrituras. Muito bem. Para transformar, tá, o ser humano, irmãos, é necessário que o ser humano, ele queira, ele aceite. Esse querer e esse aceitar da parte humana é também uma obra do Espírito Santo. Porque o homem de si mesmo não quer Deus, não busca Deus, não tem interesse por Deus devido à sua natureza caída, certo? Mas Deus trabalha de uma forma maravilhosa para que haja em nós, no ser humano, o desejo. O salmista Davi disse, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, quando ele fala assim, ele está falando de uma obra do Espírito na vida dele. Ninguém tem fome e sede de Deus se o Espírito de Deus não estiver na vida desse ser humano, tá? Então são coisas muito importantes para a nossa vida, tá? Nós falamos também aqui, irmãos, sobre a parábola do semeador, né? Eu não estou detalhando porque já foi explicado. Parábola do semeador, né? Que o semeador, tá, saiu a semear e diz a própria parábola diz que a semente é a palavra de Deus. E essa semente, ela caiu em 3 tipos de solo, de terra. Uma ilustração do solo onde se lança a semente, a planta nasce, cresce, floresce, dá fruto. Uma ilustração, porque Jesus falava ali também com muitos homens do campo, que entendiam muito bem o que ele estava falando, uma forma ilustrativa para uma melhor compreensão, né? Então, nessa parábola, fica bem claro que tinha ali 3 tipos de solo, de pessoas, né? Comparando a pessoas, tá? Então tinha um tipo que era à beira do caminho, solo rochoso, uma terra onde tinha espinhos, né? E uma terra boa, fértil. Então a semente foi lançada, ilustrando ali pessoas. Então aqui tem 4, mas isso daqui é só uma ilustração. Mas o que é importante nós entendermos é que há diversos tipos de pessoas, de ouvintes, e como essas pessoas recebem a palavra de Deus e quais frutos essas pessoas vão dar. É sempre bom nós gravar bem isso que eu vou dizer agora. A obra completa do Espírito Santo em relação homem a Deus e Deus ao homem, mas as decisões Deus coloca nas nossas mãos. Sou eu, é você, é o ouvinte que vai decidir. Se nós formos observar esses 4 tipos de solo, de pessoas aqui ilustrado, tem os motivos, né? Porque uns produziram e outros não. Assim também somos nós. Como é que nós recebemos a palavra de Deus? Como é que nós lidamos com ela? E só tem uma palavra, decisão, porque o Espírito Santo trabalha de igual modo nas nossas vidas e de uma forma excelentíssima. Aí vai depender muito, né, de cada um de nós. Então isso é importante para entender, porque às vezes a pessoa diz assim, aquela pessoa ouve a palavra e não muda. Claro que existem dificuldades diferentes na vida das pessoas para lidar com a palavra, com a fé, mas em qualquer situação Deus vai trabalhar, porque a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então para cada dificuldade Deus vai nos ajudar. Agora eu preciso querer, nós precisamos querer Deus, querer atender a Ele, a vontade dEle, as expectativas dEle, e as nossas fraquezas, socorrer, pedir o socorro de Deus. Aí nós vamos ver frutos, né? Vamos ver fruto. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né, irmãos? Porque todos nós temos nossas dificuldades, tá bom? Bom,
essas evidências nos ensinam que as Escrituras vai nos transformar o quanto nós permitimos. A parábola do semeador traz essa lição. A operação de Deus pela palavra em nós é o tanto que nós permitimos. Tem até uma palavra que diz que Deus opera à medida da fé de Cristo em nós. Que fé é essa? É a fé da aceitação. É a fé da entrega, da liberdade de Deus na nossa vida. Todos nós temos vontade, né, irmãos? Temos desejos, temos sonhos. Eu costumo passar uma experiência minha. Eu tive dificuldades no início de congregar assim com frequência, de me envolver na obra. E eu fui ouvindo e Deus foi falando comigo. Não foi obrigação, porque nossa igreja nunca trabalhou no sistema da obrigação, de impor nada. Ainda hoje é assim. O pastor Oliveira é o mesmo sistema. Pastor Oliveira, às vezes eu ia fazer pergunta, não precisa. Você já sabe, não precisa nem me perguntar. Né? Ele até uma vez disse para mim, você pastor, tem uma carta em branco assinada por mim. Eu digo, não quero não, carta em branco não. Né? Porque senão a gente pode fazer alguma coisa, não está escrita, aí depois, entendeu? Então eu gosto de tudo bem claro, bem, né? Para que depois não haja dúvidas, né? Mas enfim, irmãos, eu acho isso maravilhoso. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus estava dizendo assim, ó, pode vir, pode falar, pode abrir seu coração. Jesus estava pronto a ouvir, a ajudar e continua, isso é maravilhoso, né? Mas nós temos que ter consciência de quem nós somos, de quem Deus é, da vontade dEle, do que Ele espera de nós, do que Ele quer de nós e pedir ajuda, tá? Então, toda transformação se dá, irmãos, quando a pessoa prepara o seu coração para isso e se submete ao trabalhar do Espírito Santo. A boa terra, que representa uma pessoa que Deus tem facilidade de operar. Olha, quando os agricultores hoje, com toda a tecnologia, vão plantar, hoje não, já de muito tempo, terminei meu curso em 1986, e isso já era disseminado, né? É antigo isso daí. Eles fazem uma análise do solo para saber o que é que falta no solo de nutrientes para repor o solo, para aquele solo produzir muito, né? Então, assim é a nossa vida. O que faltar em mim e em você, vamos buscar em Deus, que Ele vai nos dar, para nós sermos uma terra produtiva, para a glória dEle, para louvor dEle, né? Muito bem. Um outro ponto que nós tratamos aqui, o Consolador, que é o Espírito Santo, é Ele que vivifica a palavra de Deus, que torna viva em nós. Tá? Como eu dizia, nós temos nossas vontades. Mas quando o Espírito Santo está em nós, Ele lembra a palavra e Ele dá vida àquela palavra e nós atendemos a Deus. Mas o Espírito Santo pode estar em nós também e nós negligenciarmos. Olha o que Davi disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Por que ele falou isso? Porque não estava bem a relação dele com Deus. E ele percebeu que o Espírito Santo estava se afastando. E então ele clamou. Assim somos nós. Quando nós começamos, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a entristecer, negligenciar, não querer e tal, a gente vai entristecendo e vai chegar uma hora que a gente fica vazio de Deus, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo. E como eu dizia, eu aconselhava uma família que muito faltosa na igreja, na obra, e eu dizia, meus irmãos, o segredo de um cristão em relação a Deus, a obra dele, ao culto, a servir a Ele, é colocar Deus na agenda da pessoa. Eu nunca esqueço de uma irmã que eu convidava, e um dia ela disse assim, mas eu não tenho tempo, pastor, a minha agenda é completa com os clientes. Eu digo, pois arruma um horário nessa sua agenda para Jesus. Não é possível, irmão, que eu tenha uma agenda e Jesus não está na minha agenda. Eu atendo a todos, mas Jesus não, a obra dele não. Eu me lembro de um pastor, amigo meu lá de São Paulo, pastor Edmilson, serve a Deus ainda hoje. Deus abençoou ele materialmente,
ele pediu e disse a Jesus, se o Senhor desse a ele aquela bênção de um comércio que ele queria, ele disse, quando der 6 horas, Senhor, eu fecho e agora é para o Senhor, porque eu quero fazer tua obra. Se chegasse uma pessoa 6 horas, quando ele estava baixando a porta, não atendia não, podia espernear, não atendia não, agora é de Jesus, ele dizia, né? Nunca esqueça disso, e ainda hoje é um homem muito abençoado. Então, meus irmãos, cada um tem sua forma de lidar com Deus, mas que Deus, o Senhor, a palavra dele, irmãos, esteja na nossa pauta, na nossa agenda, esteja ali diante de nós, tá bom? E aí vai funcionar, glória a Deus. Bom, entendimento é a capacidade humana, irmão, de julgar as coisas. Então, a partir do momento que eu e você temos o conhecimento, a informação e compreendemos, Deus já trabalhou na minha vida, agora eu só tenho que decidir. E não deve ser uma coisa opressora, uma coisa angustiante. Não, é só se planejar. Pode prestar atenção que dá tudo certo. É só se planejar, que vai dar certo, que Deus inclusive vai abençoar a ordem do dia. Você vai conseguir fazer as coisas até mais rápido. Aquele almoço que demorava 2 horas, talvez saia em 1 hora, já ganhou 1 hora. Aquele serviço que ia demorar talvez 8 horas, você faz em 7. E tudo, Senhor, abençoa porque eu quero estar na tua obra. Senhor, me abençoa porque eu quero ler tua palavra. Me abençoa porque eu quero estudar. Me abençoa, me abençoa. E Deus vai encaminhando tudo, irmão, é uma maravilha de Deus. Certo? Eu na minha empresa, queriam me dar uma promoção para assumir uma agência bancária, e a primeira agência tinha que ser com 400 quilômetros. Aí eu botei lá eu botei só 100, até 100, porque eu já estava calculando que com 100 quilômetros, como eu vinha lá de Cascavel, da Doutrina aqui. Agora com 400, quando eu estava em Crateús, aí não dava. Eu digo, não. E aí, por isso eu fui desclassificado, mas eu queria isso mesmo, eu queria era minhas contas e sair, porque Deus já tinha colocado no meu coração a obra dele. Isso é uma coisa pessoal com Deus. Cada um, meu irmão, deve estabelecer a sua relação com Deus em serviço, com a palavra, com aquilo que Deus quer de nós. Então, o entendimento é uma capacidade humana, irmãos, tá? Que é maravilhosa. Muitos de nós sabemos qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer de nós, tá? Então, só vamos pedir a graça do Senhor, tá? A transformação ocorre após a renovação do entendimento, né? Como está lá em Romanos capítulo 12, né? No versículo 2, a renovação do entendimento. O nosso entendimento foi renovado, irmãos, porque agora nós temos um entendimento, aqueles que têm o Espírito Santo, têm as Escrituras de Deus, a palavra, o Espírito Santo, a fé. Nós temos agora um entendimento que é diferente daquele velho homem. Agora nós entendemos diferente. As pessoas, quando falam, quando nós ouvimos vozes, quando nós vemos alguma coisa, o entendimento que nós temos de Deus agora, nós aceitamos ou não, a decisão é nossa, tá? Muito bem. E aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, é citado o exemplo dos israelitas, né? Que eles pereceram no deserto, tá? Eles tinham, irmãos, todos os pré-requisitos para alcançarem a promessa de Deus, porém por causa da dureza do coração, aliada à falta de fé, os levou à ruína espiritual e à morte no deserto. Essas palavras não podem vir para nós como colocando nós na parede, não, é só para nós olharmos que Israel, a nação de Israel é a nação eleita, mas não é porque é a nação eleita que todos alcançaram a promessa nesse tempo. E qual foi o problema? A desobediência, por falta de fé, a murmuração, tá? Então, e Deus continua o mesmo. Então nós não podemos deixar, irmãos, né, de desacreditar naquilo que está escrito, de valorizar o que está escrito, tá? Então, que Deus me ajude e te ajude nesta caminhada, tá bom? Então ele cita o exemplo dos israelitas, Hebreus 4:2 diz assim, ó, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, né? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Olhe bem, irmãos, a palavra
precisa, é Hebreus 4:2. Carta aos Hebreus 4:2. A palavra precisa estar misturada com a fé. A palavra de Deus, sem o Espírito Santo e sem a fé, ela não dá fruto, irmão. Fruto aqui é tudo, é serviço, é obediência, é temor, é reverência, é sacrifício pela obra, é tudo, né? Não dá resultado. O conhecimento da palavra de Deus precisa ser acompanhado de fé, pois somente obedecemos aos mandamentos de Deus através da fé. É pela fé, irmãos. É porque nós acreditamos que o que está escrito nas Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E nós não podemos negligenciar, deixar de lado nenhuma palavra do Senhor que diz respeito à nossa vida moral e espiritual, à nossa relação com Deus. Existem alguns textos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que não é aplicado, né, ao mundo todo, à igreja toda. Tem particularidades para Israel, para aquele momento, né? São mais palavras de ordem utilitárias, né? Mas aquilo que está diretamente ligado ao caráter do homem, à moral, à vida espiritual, Deus diz: sede santo porque eu sou santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá? Então uma pessoa, um crente dizer: olha, nós não somos santos sim do Senhor. Existe uma diferença de santo homem e santo Deus. O santo Deus é perfeito, é uma divindade que só Ele é. Agora o santo homem é o homem separado para este Deus, para o Deus santo. Então não aceita essa ideia de dizer que não é santo de Deus não, porque você é santo de Deus. Se você não aceitar isso aí, se nós não aceitarmos, eu estou dizendo assim que eu não vivo separado para o Senhor, porque santidade homem, humano, é separado para Deus. Então quem vive no mundo e na igreja está certo, aí não pode dizer que é santo mesmo não, ainda está se limpando, né? Mas quem já decidiu no coração é santo. Mas eu sou pecador, amém, mas existe dois tipos de pecador basicamente: é o pecador que tem prazer no pecado e que quer o pecado, e tem um pecador que luta contra o pecado. Tem um pecador que quer agradar a Deus, e Deus conhece, só Ele sabe, amém? Então é isso aí. A vida da palavra de Deus é transmitida pelo Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia é um livro difícil de ser entendido, meus irmãos, pelas pessoas. Somente através da ação do Espírito Santo é que podemos experimentar esse poder transformador, maravilhoso, contido nas Escrituras. Tá? Então, eu agora me lembrei de um irmão que estava pregando, eu nunca esqueço, lá em Missão Velha, e ele estava pregando que Jesus liberta, e passou um bêbado, né, uma pessoa embriagada, estava muito embriagado, e gritando ali no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, dizendo que o que o irmão estava pregando era mentira. E aí ele disse: olha, eu já fui crente, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, e está aí, ó, eu não me libertei. Aí o irmão pegou aquele versículo que Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o irmão pegou a palavra para dizer que Jesus é a verdade, né? E disse: ele não está livre porque ele decidiu continuar bebendo, ele não buscou a Deus. E essa é a verdade, irmão. Uma pessoa que busca a Deus, irmão, e diz que não consegue se libertar, tem um período de luta, de batalha, mas vai chegar o momento que consegue sim no Senhor Jesus, tá? Consegue. Nós temos testemunhos e testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus e a partir daquele momento todos os vícios sumiram da vida dele, ele não teve mais desejo, pelo contrário, eu ouvi alguns testemunhos que diz que cheirava mal, né? Tá ali o irmão Silvio, que é uma testemunha viva, né? Que já contou várias vezes a experiência que ele passou, inclusive o medo que ele tinha de aceitar Jesus e ter alguns problemas, né? Não de usar de novo o que ele usava, mas a falta, né? E tudo foi suprido, porque Deus é assim, irmão. Aquilo que nos alimentava, o pecado, que nós renunciamos, Deus preenche aquele espaço com coisas celestiais, tá bom? E nós temos visto aí uma obra maravilhosa na vida do irmão Silvio, com muito louvor a Deus. Então isso é muito bom, né?
Agora, tem pessoas que aceitam Jesus e é só aquele abraço com Jesus e depois vai viver a vida normal. Aí não sai não, né? Não sai, tá certo? Então, está no homem, tá? Eu quero também ler com os irmãos em 1 Pedro 1,23, que diz assim, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, sendo de novo gerados, tá vendo, ó? Está falando do novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Aí ele diz, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Eu quero que os irmãos observem aqui, ó, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,23, ele está dizendo que a palavra de Deus, tá, aqui é que opera em nós, obra do Espírito Santo, a fé, pela palavra. Pedro está dizendo, o apóstolo está dizendo que permanece para sempre essa palavra. Então nós nunca devemos aceitar essa ideia, esse pensamento errado que está sendo disseminado, né? Que a Bíblia está ultrapassada, as Escrituras, o que está aqui nessa Bíblia que nós temos nas nossas mãos, está ultrapassada, que o mundo mudou, as sociedades mudaram, sim, mas Deus, está lá escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu concordo 100%, que para Deus não há passado nem futuro, só existe o presente. Tudo o que vai acontecer, Deus já sabe. Antes de existir seres humanos, antes da fundação da terra, o Cordeiro já estava morto para salvar a humanidade. Deus sabe de tudo. Então, essa Bíblia, que foi inspirada por Deus, ela nunca ficará velha, amém, irmãos? Agora o Espírito Santo nos dará sim luz, entendimento, nos iluminará, vai nos direcionar como é que nós aplicamos as mudanças que o mundo está passando, as sociedades, mas nunca ferindo a santidade de Deus, o caráter de Deus. Nunca, jamais, tá? Eu nunca esqueço de um pastor que há muitos anos pregava, no início da minha fé, ele gostava muito de citar essa frase. Ele dizia que o diabo, ele é assim, ele mostrando uma forma ilustrativa. Ele chega numa casa e ele não pede para entrar não, ele pede só para botar um prego na parede da casa. Aí a pessoa, não quero conversar com você não, diabo, Satanás. Mas é só um prego. Aí de tanto lutar, a pessoa também é ser muito radical. Vai, bota aí seu prego aí. Só que ele bota o prego, aí depois ele começa a pendurar as coisas dele no prego, dentro da casa, e a pessoa diz, ei, peraí, mas você disse que era só um prego. Sim, eu estou botando no meu prego, certo? Então o diabo só quer uma brecha, ele só quer alguma coisa para poder ir ganhando espaço na nossa vida, meus irmãos. Quantos que eu vi tão zelosos e hoje perderam o controle, até lamentam, agora não tem mais o que fazer, não tem mesmo. Porque o diabo não botou só um prego não, ele botou foi um armário, ele botou foi um guarda-roupa, né? Entendeu? Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos ser zelosos, vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, né? Glória a Deus. Muito bem. Eu não podia deixar de fazer essa recapitulação. A palavra de Deus, irmão, sem dúvida nenhuma, ela é igualmente eficaz. Não mudou. O que significa eficaz? É que cumpre, é que alcança o resultado. Ela continua a mesma. E o resultado que ela quer é o mesmo. Os homens querendo ou não, mudando ou não. Certo? O nosso grande problema no tempo que nós vivemos, irmãos, é queremos a aprovação das pessoas. É querer estar na igreja, servindo a Deus e estar de bem com as pessoas do mundo. Não.
Nós queremos estar bem com todos, mas desde que não comprometa a nossa relação com Deus. Isaías 55:11 está escrito assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o propósito de Deus, irmão, ele não muda. Ele não muda. O que Deus é, Ele é e acabou. Não importa se eu aceito ou não, você aceita ou não. O que Deus quer fazer, Ele decidiu, acabou, ninguém muda. Pode inventar, mas mudar não. Essa expressão não volta vazia aponta para a ação do esclarecimento. Então a palavra de Deus vai sempre dizer o que Ele é, o que Ele pensa. Da exortação, vai sempre dizer o que é certo e o que é errado, Ele não muda. Paulo afirma que a profecia tem por objetivo exortar, consolar e edificar vidas. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Nós ficamos com a Escritura Sagrada, irmãos. Qualquer revelação, visão, qualquer coisa que vier para nós, que não tiver contextualizada, que não tiver algo na Bíblia que dê para encaixar, para dizer que é de Deus, que a Bíblia manda nós provar se o Espírito é de Deus. O Espírito é o do homem. Se aquele homem está falando pelo Espírito de Deus, tem que ter contexto bíblico. Senão, é duvidoso, e na dúvida, o apóstolo Paulo diz, ó, se descer um anjo do céu, se descer um anjo do céu, aí ele diz, ó, e nós mesmos, até nós mesmos, pregar diferente do que nós estamos falando, considere anátema. Paulo diz, ó, se eu viver muito e mudar, é anátema, é maldito, não é do Senhor. Então isso é muito sério, porque olha quantas mudanças não já aconteceu em relação ao que está escrito nas Escrituras. Alguém dizia para uma irmã aqui dessa igreja, mas ali não dá para congregar. Mas por quê? Não, porque aí foi citar. Não, mas não está escrito. Mas o pastor, se ele ficar indo pelo que está escrito, não vai ter bem pouquinha gente. Mas, meu irmão, uma embarcação, quando ela entra no mar, ela tem que seguir a carta que conduz ela no mar. Os aviões, eu estava vendo uma imagem, né, que a gente não vê aos olhos nus, do trânsito no céu, nos Estados Unidos, aviões, aquelas linhas assim, ó, se não tivesse um controle, eles se chocavam no ar. Então tudo que está em movimento tem que ter uma ordem. E nós temos a palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o nosso norte. Sem ela estamos perdidos. Muito bem. A palavra de Deus é a espada penetrante. Então nós já falamos da figura da espada. Em Efésios 6:17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É pela palavra de Deus. Eu ouvia muitos crentes dizer, cadê a Bíblia, irmão? Ei, esqueci, o soldado andar sem a espada, desarmado, né? Claro que mais importante do que ter o papel na mão é ter no coração e viver, e praticar. Mas a Bíblia é sempre uma referência de que nós estamos armados. Os crentes, por muito tempo, foi conhecido pela Bíblia. Inclusive teve um período, aqui no nosso Brasil mesmo, que os crentes eram chamados de os Bíblias, porque os crentes só andavam com Bíblia. Até um irmão dessa igreja me perguntou o que era que eu achava, porque uma pessoa que ele conhece é com a Bíblia de dia e de noite, para cima e para baixo. Eu digo, tá bom, irmão, é melhor ele com a Bíblia, amém? É melhor com a Bíblia, tá?
porque a pessoa não esquece. Eu nunca esqueço, eu ia para o meu trabalho com a bolsinha, com a marmita e com a Bíblia, não era inseparável. Eu podia esquecer a marmita, mas a Bíblia não, porque eu lia no trem, lia no metrô, lia lá na hora do almoço, em todo tempo. Alguém falava uma coisa, eu perguntava onde era que estava escrito, eu ia lá olhar. Então é isso, tá? Muito importante nós termos essa compreensão. O crente que não tem Bíblia, irmão, ele é fraco. Ele é fraco. Quando eu digo não tem Bíblia, não é ter só o livro, mas é não ter a Bíblia no coração, o conhecimento, a leitura, o estudo, o conhecimento, para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, né? Eu me lembro de uma pessoa que na igreja, 20 anos congregando aqui, aí teve uma postura errada aqui na igreja, chamei e sentei, eu digo, minha irmã, você sabe onde é que está escrito que não deve se postar assim? Não. Aí eu, tá bom, fui ler a palavra. Você conhecia essa palavra? Não. 20 anos ouvindo aqui, e alguém ainda disse que o pastor repete muito. E se não repetir, né? O que será? Por isso, né? Vamos lá. A ação da palavra de Deus depende da nossa receptividade. A exemplo da parábola da semeadura. A palavra de Deus é sem dúvida exatamente como está escrito no texto. Olha como isso é sério. Quando nós lemos o texto e Deus está falando, é aquilo dali, não adianta nós queremos dar outro significado para enganar as pessoas. Não adianta. Eu já fui em cerimônias de outras religiões e vendo lá o sacerdote mentindo, enchendo o povo de esperança, e eu dizendo, meu Deus, não é isso que a palavra de Deus diz, né? Mas não pode falar, senão gera uma confusão e não tem proveito isso. Então não vamos nos enganar, irmãos, não vamos nos enganar, tá? É do jeito que está escrito. Deus é amor, Deus é misericórdia, é longânimo, é bom, é maravilhoso. Mas uma coisa na Bíblia é certa, é uma verdade inquestionável: o amor de Deus e a justiça de Deus não se separam. Não adianta, em nome do amor, eu massagear o ego da pessoa. Não, eu vou amar, mas dizendo a verdade. Não precisa ser grosso, não precisa ser bruto, mas a verdade tem que ser dita, porque Jesus disse que só se liberta se conhecer a verdade. Bom, a palavra de Deus depende da ação do Espírito Santo para ser entendida, sem dúvida nenhuma, certo? Mas depende também da nossa decisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então olha, Israel é uma nação eleita. Muito cuidado com essa palavra eleição. Só existe duas eleições certas na Bíblia: é Israel, a nação, e a igreja. Mas não significa que todo Israel se salvou na experiência aqui na terra, no deserto. A maioria pereceu. Não significa que todos os confessos em Jesus serão salvos, serão arrebatados. Mas a igreja sim, a igreja verdadeira. As 10 virgens eram crentes. As 10 virgens eram crentes. Inclusive, conheciam o Espírito Santo. Porque quando a voz soou, eis o noivo, e essa voz está soando até hoje, eis o noivo, ele vem a qualquer momento, elas correram, pediram, as que tinham, pediram azeite, então elas sabiam que era o Espírito Santo, pediram azeite, que simboliza o Espírito Santo, e as 5 prudentes disseram, nós não podemos dar não, senão pode faltar para nós. E elas correram para arrumar. Quando voltou já era tarde. Então a hora é agora, é hoje, de servir a Deus.
A decisão é agora. O Senhor diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Se hoje, é para hoje. Nós não sabemos se Jesus volta daqui a pouco, ou se nós vamos partir daqui a pouco. Tem pessoas que na igreja, pregadores, não terminou a pregação, ele caiu e morreu, foi para a glória. Não falo isso para colocar medo, porque Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo, mas por amor, tá bom? Então isso é importantíssimo. Só mais 2 minutinhos, já vou parar. Bom, existem situações em que pregações causam enorme impacto sobre a vida das pessoas por causa da ação do Espírito Santo, mas notem que esses resultados não é o padrão. Somente pode acontecer depois de um longo período de oração e jejum por parte daquele que está transmitindo a palavra de Deus. Então, irmãos, nós, Igreja do Senhor, ouçam bem, precisamos orar por estas causas. Nós oramos, mas vamos reforçar mais nossa oração por esta causa, para que a palavra de Deus seja recebida, seja aceita, para que haja nos corações a decisão de servir a Deus, como está escrito. Teve um tempo na minha vida que eu fiquei muito aborrecido de tanto ensinar e ver a indiferença de muitas pessoas, aquilo que a palavra tão claramente estava falando. E eu me lembro que numa de minhas orações, nunca esqueço, eu estava chateado mesmo, orando a Deus: Senhor, misericórdia, Senhor, e colocando algumas pessoas e tal, e fui falando e não ouvia Deus falar, mas aí de repente eu ouvi a voz do Senhor dizer dentro do meu coração: não é porque está escrito, é por amor. E foi o que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. É o mesmo que guarda a minha palavra. Aí ele disse: mas aquele que não me ama, não guarda. Então depois daquela palavra eu descansei a minha alma. E Deus falou muito comigo em outros momentos, irmãos. E uma palavra também muito boa para nós é que a missão minha e sua de igreja é ensinar, é pregar. Mas quem vai converter as pessoas realmente é o Espírito Santo. Agora o Senhor Deus também diz para nós que somos responsáveis da igreja: o que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que vocês desligar na terra será desligado no céu. O Senhor deu à igreja autoridade para colocar um freio. As pessoas que louvam, que pregam, que ministram, que estão em comunhão com a igreja, tem que ser um observador da palavra, tem que ser uma pessoa temente a Deus, que é honrar a Deus e a palavra dele. E essa é a parte do pastor: chamar, conversar, aconselhar, mostrar. E se a pessoa decidir viver deliberadamente fazendo o que bem quer, ela fica na igreja como visitante. Como visitante. Teve uma pessoa que se revoltou aqui na igreja: como é que o pastor faz isso? Tantos anos e agora o pastor está dizendo para nós ser visitante. Diga: é porque você não quer obedecer. Então me discipline. E saiu, pronto, foi embora, nunca mais voltou. Vou fazer o quê, irmão? Está lá, ó, que a palavra de Deus ela serve para redarguir, arguir. Sabe o que é arguir? É o teste. A gente estuda, mas não tem o dia da prova. Eu fiz prova oral. Eu nunca esqueço das provas que eu fazia de tabuada. Aí a minha professora, e era no final da aula, quem ia respondendo ia para casa, e quem não ia ficava. Não sei se alguém viu isso. Aí a minha professora era assim: 5 vezes 5. Era para a gente dizer 25. Se eu dissesse 5 vezes 5, ela disse: não sabe não, senta. Teve um dia que era para sair, 5 horas da tarde, deu 6 horas e eu ainda estava lá. Minha mãe foi me buscar lá, foi uma briga com a professora, né? Porque 6 horas eu ainda estava lá, porque eu não conseguia responder.
Isso não pode mais acontecer, eu estou falando, mas viu, isso daí não pode mais acontecer não, senão é constrangedor, né? A pessoa vai ficar traumatizada, e eu nunca fiquei traumatizado, foi esperto. Então, meu irmão, olha, eu lamento, não estou rindo, brincando, nem zombando de ninguém, mas eu lamento profundamente que a gente seja rotulado como radicais, não existe isso. Todos são livres, amém? Todos são livres. Inclusive uma irmã disse assim para a irmã dessa igreja: mas irmã, você sabe que assim, essa não é o ensino que a igreja ensina? Não, mas o pastor disse que faz quem quiser. Eu chamei, que história é essa que faz quem quiser, irmã? Para desobedecer não, irmã. Se quiser desobedecer, infelizmente não participa da mesa, amém? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus transforma, amém? Somente ela pode transformar o homem por completo. Vamos orar, agradecer a Deus, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a viver a sua palavra, tanto no sentido de nos separar para Ele, como também de servir a Ele com nosso trabalho, com as nossas contribuições, com a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: não estou disposto só a apanhar, mas a dar a minha vida pelo Senhor, pela sua obra. Lembro daquelas pessoas que estão enfermas. A nossa irmã Maria Melo não está aqui porque não está bem de saúde, está muito gripada. O irmão José, seu esposo, certamente está cuidando dela. O irmão Obreiro Marcos trabalha dia de hoje, tá certo? Ontem ele estava no ensaio, amanhã ele vai cooperar lá no parque, Obreiro Marcos. A irmã Rita não está bem, né? Não está tão grave, mas está um pouco fraca. E ela achou melhor ficar descansando, tá bom? Mas está vencendo, em nome de Jesus. Ore a Deus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pelas revelações que o Senhor tem nos dado, do conhecimento, da informação do Senhor pela sua palavra, do entendimento. Ó Senhor Deus, nossa missão é ensinar, é pregar, é alertar. A obra é tua, Senhor, do teu Espírito. Que o teu temor esteja em nós, na vida do teu povo. Repreende todo o espírito das trevas, do erro, do engano, os espíritos do mundo, os conselhos mundanos, perversos, imorais, indecentes, desonestos, corruptos. Queremos a tua verdade, Senhor. Nos ajude a viver a sua santa palavra, porque sem ti nós somos incapazes. Sem ti nós não vamos conseguir, Senhor. Espírito Santo, vem ungir as mentes, os corações de cada um de nós, de cada ouvinte. Tem misericórdia, Senhor, nos dê o discernimento, Espírito Santo, daquilo que é realmente a tua vontade. Nos livra dos espíritos enganadores, que se aparecem como anjos de luz, como ovelhas, vestidos de ovelhas, mas a tua palavra diz que por dentro são lobos devoradores, são mercenários, que não fazem com o teu amor, Senhor. Me abençoe, abençoe os obreiros desta casa, os teus obreiros na terra. Abençoa, meu Deus, as lideranças. Obrigado, Jesus. Eu peço, Senhor, neste momento, a saúde dos teus filhos que estão enfermos, da nossa irmã Maria Melo, Senhor. Repreende ali todo vírus, toda dor, febre, tosse. Sai em nome de Jesus. Eu peço a saúde da minha esposa, a irmã Rita. Eu peço, meu Deus, a saúde da Jaide. Faz um milagre na vida da Jaide. Abençoa aquela família. Eu peço a saúde da irmã Cícera Farias, do Jorge, dos seus filhos. Repreende ali todo vírus. Eu peço a saúde do diácono Gustavo, da irmã Cícera. Repreende toda enfermidade, todo mal, todo vírus. Abençoa a irmã Floceli, meu Deus. Toca nos ossos, na coluna. E repreende toda inflamação, todo mal. Dá saúde do pastor Rejando, o evangelista Zé Carlos. Dá saúde da nossa irmã Diaconisa Josefa, Senhor. Abençoa a irmã Paula, a irmã Maria do Carmo Leite. Abençoa, meu Deus. Olha para aqueles irmãos também que passam por grandes lutas, grandes tribulações. Dá vitória. Abençoa a irmã Vera na sua luta com o seu filho Diego. Salva o Diego, Jesus. Abençoa a Luana. Faz um milagre nesta família. Abençoa também a irmã Floceli, o seu filho Paulo Henrique, a Nete.
abençoa também o nosso irmão Felipe, abençoa todos este lar, em nome de Jesus, Pai. Olha para cada vida que está clamando agora, que necessita de um milagre, meu Pai. Assim nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, meu Pai. Nos leve em paz e segurança ao nosso lar, nos livre da violência, nos livre de todo mal, Senhor. Guarda nossas vidas, a vida de nossos irmãos em toda a terra. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa a nossa agenda de trabalho que nós temos a realizar, Pai, na tua obra. O Senhor esteja sempre à frente conosco, Pai, para que nós possamos fazer a tua obra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.